Boa noite, meu nome é Ana Moraes. Eu estou aqui com os meus convidados para falar sobre acidentes e doenças ocupacionais, reflexão sobre o ônus de causa e o bem-estar no trabalho. Há muitas questões, antes de chegarmos ao ônus de causa, há muitas questões que de facto fazem-nos pensar como falar do ônus, né, da causalidade, se nós temos que falar da prevenção e da não é prevenção de doenças e acidentes e promoção de saúde. Por que não começar por aí? Nós começamos por algum lugar que nos apanha, que nós conseguimos começar, mas todos estes temas poderão de alguma forma ser abordados. Então, o café com Ana Moraes é um lugar, uma plataforma que visa debater assuntos de saúde e segurança no trabalho, de bem-estar no trabalho, estilos de vida, com vista a promover uma sociedade mais saudável, vamos dizer assim, e sobretudo porque a maior parte dos adultos passa a maior parte do seu tempo, passa a repetição no local de trabalho ou nos locais onde ocupam-se, seja profissionalmente ou não, e então é importante que nós falemos sobre vários temas. Este tema especificamente foi um tema que eu não sei se o Monniquete se lembra, mas ele falou sobre isto na nossa conferência de saúde ocupacional, com alguma preocupação em 2022, e desde então eu pensei, temos que falar mais a fundo sobre este tema. Então, aqui estamos. Quem são os nossos convidados? Eu espero que consiga ouvir a Elsa em breve trecho, mas os nossos convidados são a Elsa Nurdali, que é, eu vou passar a apresentar antes de falarmos com eles. A Elsa Nurdali é uma senhora que é engenheira mecânica de controle de sistemas e tem bacharelato em engenharia de máquinas marítimas. Sua experiência abrange funções em manutenção, atendimento e supervisão técnica em diversos setores, incluindo engenharia automotiva e naval. A experiência da Elsa em sistemas de controle de processos e seu compromisso com a segurança e a precisão a torna uma voz muito valiosa para a discussão destas questões de acidentes e doenças ocupacionais, principalmente naquilo que nós queremos tratar, que é o ónus de causa, ônus de prova dos acidentes e doenças ocupacionais. Ela possui experiência adquirida em diversas empresas, seja na Mosal, na CFAO Motors da Austrália, Inframac Limited, GRNW, Boatyard Limited, Inframac Limitada, Maputugal Limitada e Moçambique Farms. Então, eu não sei se a Elsa está aqui, se está, diga olá. Eu vou continuar a provocar para que ela volte e diga alguma coisa, e à medida que ela estiver cá, por favor, fala alguma coisa. Entretanto, também vou pedir ao José, que é o meu colega, que ligue para a Elsa para garantir que ela tem o micro dela ligado, que pode ficar ligado o tempo todo, e idealmente a câmera também. Temos também conosco Eduardo Munhequete, que é um professor doutor, PhD, médico do trabalho e docente universitário. Na verdade, eu conheço dois médicos do trabalho moçambicanos. Não sei se existem mais, acredito que agora já existam mais, mas são dois e um deles é o Eduardo Munhequer, que é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigada. Então, ele leciona cursos de mestrado de saúde pública em medicina tropical e também o mestrado de medicina do trabalho. Esse mestrado da medicina do trabalho começou há cerca de 2 anos, salvo erro, na UEM, que eu fiquei interessada e depois perdi-me nas outras coisas, mas acho que vou voltar para ser meu professor Munhiquete. Também tem uma certificação internacional de NEBOS de Saúde e Segurança no Trabalho. Tem uma experiência de 25 anos de trabalho na área de saúde e segurança,
em empresas de mineração e há cerca de 12 anos é proprietário de uma das poucas, não posso dizer se. Eu não acredito que tenhamos 5 clínicas de saúde ocupacional em Moçambique. Sei que o Ministério da Saúde já tinha começado a ter algumas clínicas satélites de saúde ocupacional, mas sei, se me perguntarem qual é a clínica de saúde ocupacional que conhece, então eu diria a Sociedade Médica de Moçambique, que tem uma. Passo a publicidade, mas não passo, eu tenho o direito, não é? E é a primeira que obteve a certificação ISO 45001. Ele trabalhou também em algumas principais empresas de vulto na área de saúde e segurança no trabalho da indústria transformadora, como a Mosala, Vale, e atualmente, claro, como estávamos a dizer, ele é gestor da clínica Saúde, desculpa, SMM. E temos também um detalhe. É isso? Mais alguma coisa queira acrescentar? Não, 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 não. Não, não, não. Era mesmo para agradecer. Considerar já suficiente. Obrigada, obrigada e muito bem-vindo. Temos o decano dos recursos humanos. Nós, quando pusemos, colocamos o nosso flyer na internet e colocamos lá, não é? Pronto, tem a cara de todos, e então alguém disse assim: Oh, é o Eliseu, ele é que é o patrono, né, da minha carreira profissional, e falou assim muito bem de si. Falou que lhe ajudou a construir uma carreira saudável, não é? E estável, que isso é muito importante. Eu queria trazer isso porque às vezes não temos a dimensão do valor que temos, não é? Ou das ações que fazemos, e de repente, quando aparece alguém a dizer isso, eu pelo menos sentiria muito orgulho, e eu acredito que Eliseu também. Eliseu tem todo o mérito para isso, é pós-graduado em Relações Trabalhistas pela Universidade Wits, Witwatersrand em Johannesburgo, desculpem, o inglês às vezes falha. Tem uma experiência de 20 anos na área de gestão de recursos humanos. Atualmente trabalha como consultor de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, que inclui formações, team buildings, ações de avaliação de clima organizacional, além de consultor na área de saúde e segurança no trabalho e assuntos comunitários, também de negócio. É consultor de negócios e é diretor da empresa World Class People Management Services. Então, ele também trabalhou em megaprojetos como a Mozambique Mer, G4 Security, Anglo-American, ADPP e ECLT Foundation. É isto, Eliseu. Quer acrescentar alguma coisa? Não, não, é tudo. Perfeito. Então, dito isto, temos aqui bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito ah, participar deste evento que é importante para nós. Não vejo a Elsa aqui. Elsa, logo que entrar, digam olá, por favor. Se estiver aqui, também diga. Entretanto, eu vou começar por dar as boas-vindas e por fazermos uma pergunta para vocês poderem dar pontapé de saída neste evento. Para já, eu quero saber, Eliseu, para si, o que é que significa este tema? Ah, não. A Elsa está aqui. Não sei como é que não está a ver a Elsa. Não estou, não estou mesmo. Deixa-me ver, porque ela não está. Talvez ela deva. Pode ligar a câmera? Está ligada? Não, não está ligada. Agora está ligada. Oh, Elsa, bem-vinda! Obrigada, obrigada, Ana. Oh, que bom, que bom. Muito bom, agora estamos completos. Então, eu iria começar mesmo para saber, comecei pelo Eliseu. Eliseu, este assunto de acidentes, doenças ocupacionais e a questão da ónus de causalidade, o que é que lhe diz? O que é que vos traz? O que é que vos faz sentir este tema para a atualidade do nosso país? Isso é só para começarmos.
Bom, Eliseu, depois a mesma pergunta para Elsa e depois para o Muniquete e depois, depois vamos. Podem fazer cábula, não há problema. Por favor, Eliseu. Muito obrigado, Ana. É uma honra fazer parte deste painel. Eh, Queria saudar os meus colegas de painel e vocês nem têm ideia de quão feliz eu me sinto de estar a partilhar digamos, este painel convosco. É realmente uma grande honra. Quero também estender os meus cumprimentos a todos os que acompanham esta, a este debate, este café com a Ana Moraes, eh, eh, dentro do país e não só, né? Mundo afora, os meus cumprimentos. Para mim, este tema, eh, eu quero começar pelo fim e, se calhar, no meu intuito, lançar um reto a todos nós, se, por exemplo, a questão do investimento no bem-estar que as instituições, os empregadores têm que fazer, se está no âmbito de investimento ou efetivamente é apenas um gasto. O bem-estar dos trabalhadores é parte de negócio ou não? A questão do ônus eu entendo ser uma questão bastante filosófica e dicotômica, porque é uma questão que sempre vai existir entre os trabalhadores e os empregadores, porque enquanto um diz que, olha, eu vou te dar equipamento de proteção, vou te mostrar os riscos que existem, mas existe uma quota parte sua como trabalhador, como funcionário, de cumprir com as regras de higiene e segurança no trabalho. E que se você não cumpre com essas regras, então o ônus é seu, eu já saio das minhas, né, e me isento das responsabilidades que eventualmente podia ter sobre si, porque você foi imprudente, você não observou as regras que devia ter observado em relação à higiene, saúde e segurança no trabalho. Por isso, eu gostava de, com estas palavras, marcar, digamos, um kick-off destas discussões, sem, no entanto, me descurar de mencionar aqui a questão da inserção deste tema num quadro legal de Moçambique. Como sabemos, temos a lei do trabalho que trata exatamente desta questão e também temos os regulamentos que vão nos aspectos específicos lidar com esta questão de forma multiforme. E com isso eu ia terminar a minha introdução a esta questão e responder à sua questão pertinente que colocou. Obrigado. Elsa, qual é a sua sensibilidade? Boa noite, Ana e todos os participantes. Primeiro, agradecer pelo convite, Ana. Dizer-lhe muito obrigado e também dizer-lhe que estou
e estou com problemas de rede porque não estou em Maputo, estou numa localidade em Chibuto. Então, se porventura a chamada cortar ou algo de gênero acontecer, não conseguirem me perceber, peço sinceras desculpas. Estou aqui numa cerimônia fúnebre de uma pessoa familiar que perdeu a vida. Então, quanto ao tema que a Ana perguntou sobre o acidente de trabalho, eu entendo como acidente de trabalho um evento que ocorre no local do trabalho, durante o tempo de trabalho. As grandes fábricas, elas têm disponibilizado para os seus trabalhadores o PPE, que é o Personal Protective Equipment, que é o equipamento de proteção individual para o trabalhador poder usar e se prevenir das doenças que a fábrica possa ter como um hazard, como um risco. Temos fábricas que geram muita poeira, temos fábricas que também têm substâncias químicas, então, e também fazem trabalhos de alto risco, trabalhos de altura e muito mais. Então, o empregador, ele oferece ao seu trabalhador o equipamento que vai mitigar ou reduzir o risco, de modo que não haja fatalidades ou mortes, né? E também de modo que a pessoa não contraia doenças que essas fábricas têm como hazard, que são as poeiras, as substâncias químicas, e para além de outras, por mim não citadas. Então, há trabalhadores que escolhem usar aquele equipamento e outros preferem usar só quando estiverem em frente ao seu empregador ou aos colegas, mas quando estão sozinhos a realizar uma atividade na fábrica, eles tiram o equipamento de proteção. Então, eles aí podem muito bem contrair doenças ocupacionais geradas durante o tempo de trabalho no local de trabalho. E isso já não é muito bom, porque ele não pensa nele, só usa o equipamento porque acha que deve usar para agradar o patrão, porque ele só usa para poder mostrar ao empregador. Quando está sozinho, ele já deixa de usar. E também tem aqueles que estão conscientes e cientes de que devem usar sempre para poderem se proteger desses acidentes e também das doenças ocupacionais no local do trabalho. Essa é que é a minha introdução, Ana, para esse tema, que é muito vasto e extenso. Obrigada. Por fim, Moniquete. Olha, agradecer esta oportunidade. Ana, é sempre um prazer redobrado revê-la. Cumprimentar a Elsa, o Eliseu, os colegas e todos os participantes. E indo direto ao tema e pegando no gancho que foi colocado pelo Eliseu, se é investimento no bem-estar ou é um custo, né? Isso nos remete para a avaliação primeiro do conceito. É quando a gente fala no sentido de bem-estar no âmbito de saúde e segurança, não se presume apenas a que as pessoas estejam bem, estejam contentes ou tenham esta leitura. É que nós, no local de trabalho, onde passamos a maior parte do nosso tempo, é certo que existe trabalho formal, existe trabalho informal, e nós estamos expostos a vários agentes que têm potencial de lesar a nossa saúde, né? O que foi muito bem resumido aqui pela Elsa, né? Que eles são caracterizados como físicos, que são muito evidentes. Acho que na altura da era industrial, quando se começou, em que a saúde e segurança começou a ser considerada por causa do impacto que isso tinha nos acidentes, a questão dos agentes físicos, ruídos, vibração, são tangíveis e toda a gente presta atenção nisso. Os agentes químicos, né? Os produtos químicos, as poeiras,
inalação de poeiras, fumos e gases, mas também temos os agentes biológicos, trabalhos que nos expõem a bactérias e vírus e que daí possam resultar em doenças. E existem os ergonômicos. Os ergonômicos agora, a questão da saúde mental, que antes era caracterizada, né, como ergonomia cognitiva e ergonomia da organização. Então, a pressão, a carga do trabalho, a carga mental, o trabalho repetitivo, isso também impacta na saúde mental dos trabalhadores, mas na ergonomia física, que é o típico, que é a relação do esforço físico, as posturas, mesmo em trabalhos de escritório, as posturas que a gente adota, podem ter um impacto negativo no nosso organismo. E isso pode resultar em doença ou num dano que possa ser temporário, corrigível ou mesmo um dano definitivo. Então, o tema que fala do ônus da causa, o que isto significa? É que, pronto, estes agentes que eu caracterizei, eles estão lá, estão no meio ambiente. Mas, se a gente consegue responder a pergunta se a pessoa teria contraído a lesão ou a doença se não estivesse a trabalhar naquele local, então é o caminho do estabelecimento do nexo, causalidade. E se a gente consegue responder que este indivíduo contraiu esta lesão ou esta doença por ter sido exposta àquele ambiente no local de trabalho, então esta condição passa a ser caracterizada como doença profissional. A questão dos acidentes são óbvias, isto ocorre, é o que chama muita atenção, porque as pessoas se ferem, se lesam, mas a questão das doenças profissionais, estas, em grande medida, são negligenciadas, principalmente porque o estabelecimento do nexo ônus da doença requer uma investigação e um seguimento, porque, por exemplo, eu posso ser asmático e sempre ter sido asmático, ou posso, no âmbito da minha exposição ou tarefa laboral que estou a exercer e estar exposto àqueles agentes e começar a desenvolver asma. Então, não existe um grupo de doenças que são caracterizadas, olha, esta é doença profissional e estas são doenças físicas. Mas se responde que a pessoa desenvolveu esta doença por ter sido exposta, aí chama-se de asma ocupacional. E quando se caracteriza esta lesão pela associação, se esta lesão tiver sido provocada ou agravada pela condição, pela exposição laboral, então a responsabilidade de cuidar passa automaticamente para a entidade empregadora. E é tanto a responsabilidade de cuidar como, tendo sido provada que houve falha ou que a entidade empregadora não criou as condições de proteção dos trabalhadores, porque isso vem estar resguardado na nossa legislação, desde a Lei Mãe, a Lei de Trabalho e todas as outras ferramentas legais, que a responsabilidade de criar, de identificar, prevenir e proteger é do empregador, mas o trabalhador tem responsabilidades em obedecer as regras, em cumprir as regras. Ah, qualquer empregador que invista no bem-estar, ele tem ganhos, porque o maior ativo que se tem é a pessoa. É certo que o desenvolvimento agora nos traz desafios, a gente até tem sonhos, que é a questão da inteligência artificial, etc. Mas até agora nada substitui o homem, porque o homem tem a criatividade,
tudo o que é desenvolvido agora com estas ferramentas, mesmo de inteligência artificial, etc., elas precisam ser programadas para executar com perfeição aquilo para as quais foram programadas. Mas o homem tem este dom de criatividade, de modificar, então o melhor investimento que, que se pode fazer é investir na pessoa e que olhá-la, ah, que ela esteja bem, tanto física como mentalmente. O curso do nosso desenvolvimento atual já nos leva que o peso da pressão mental começa a sobrepor-se muito das condições físicas de trabalho. Portanto, ruído, vibração, produtos químicos, etc. Já há muita literatura, muitas formas de medir, há muitas formas de inspecionar, há a hierarquia de estabilização das medidas de controle, controle na fonte, tudo isto. Mas quando entramos na parte da saúde mental, na parte psicológica, então nós assinamos contratos de trabalho de 8 horas, mas nos dias de hoje são simbólicos. Porque a gente está 8 horas no local de trabalho e leva o trabalho para casa, e quando estamos em casa, quando estamos no percurso de casa para o trabalho, porque com as novas ferramentas eles nos acompanham. E, no contexto de Moçambique, com esta abertura agora para a economia do mercado, antes tínhamos uma economia socialista ou comunista, em que o Estado era o provedor e controlava. Eu me lembro que há muitos comentários de não trabalha para o Estado, porque o Estado é pai, sempre te garante o trabalho, etc. Mas, por outro lado, ah, agora, com a abertura para a economia do mercado, a atividade privada é produção com altos níveis de produtividade e rendimento. Então, isso traz uma realidade, não chamaria de choque, mas é um desafio para todos nós, porque as pessoas mudam para um ambiente de trabalho em que há muita competitividade, há muita, sim, há metas definidas, há entregas, é uma nova cultura de trabalho. Muito bem. E o que eu sinto ser um gap no nosso contexto é toda a estruturação das empresas para fazerem este acompanhamento da componente social, mental. E pararia por aqui. Ok, muito obrigada. Olha, falaram da questão dos riscos, não é? Da exposição. O Kanuma falou da legislação, que existe legislação, assim por alto. Falou também da questão se é um investimento ou é um gasto, que o Manhaquete depois secundou e concluiu que de facto é um investimento que é para o benefício da empresa. E o Moniquete tocou um pouco naquilo que é. E como é que é em Moçambique? Nós disse que temos mais doenças que acidentes. Ou não, acidentes é mais visível do acidente que doenças. Isto é para todos e eu vou agora buscar primeiro a Elsa e depois o Canuma e depois o Eliseu. Ah, como é que estamos em Moçambique? É possível dizer que isto aqui é uma doença, as doenças em Moçambique são estas, nas indústrias temos este tipo de doenças, o setor de trabalho com maior nível de acidentes é este. Nós temos alguma coisa, alguma figura que nos possa dar mais orientações para onde seguir, porque disse também que nós temos poucas informações. Então, queria perceber como é que nós vemos que nós temos mais uma coisa do que outra e como é que podemos ir. Um, Vou deixar com a Elsa. Elsa, quais são as doenças ou acidentes mais comuns que temos no nosso país, no nosso contexto? Vamos falar daqui. Sim, Ana, é o seguinte, dizem que os acidentes é que são mais visíveis porque a pessoa, se estiver a trabalhar em altura, vai cair, né?
Ele pode cair e se machucar quando estiver a trabalhar com equipamentos que se movimentam. A pessoa pode se ferir cortando os dedos, até mesmo perder a vida. Mas as doenças existem sim, só que as doenças não são visíveis no momento enquanto a pessoa está a trabalhar. As doenças vão se desenvolvendo durante o percurso dos anos de trabalho da pessoa. E chega aí o momento em que a pessoa está quase a atingir a reforma, começa a adoecer. E a gente diz que está a adoecer por idade. Está a adoecer porque a pessoa, como se diz em Moçambique, come muito caldo. Para perceber, come muito caldo. Ou come muita carne, não está a comer vegetais, legumes, comidas nutritivas, saudáveis. Enquanto que pode ser, sim, uma doença que foi causada durante o tempo de trabalho, mas não se notou. Não se notou. E nota-se muito mais no término dos anos de trabalho, quando a pessoa já não tem um plano de saúde para poder ir a uma clínica e se tratar, porque eu acredito que as fábricas, as grandes fábricas, né, as grandes, as médias, têm um plano de saúde para o seu trabalhador. Então, o trabalhador, durante o percurso, durante os anos de trabalho, ele usufrui daquele plano de saúde. Sente uma dor no dente, ele vai. Sente uma dor de cabeça, ele vai. Mas quando já termina o contrato ou reforma, a doença já começa a fazer sentir. E ele já não corre para a clínica, corre para um posto médico, corre para um hospital público. E ele não estava habituado. E aí já descobrem que não, esse indivíduo tem câncer. Esse indivíduo tem problemas de audição, tem problemas de visão, tem cataratas, porque ele trabalhava numa indústria onde tem poeiras, tem substâncias químicas, e porque lhe ofereciam condições durante o tempo de trabalho, boas condições, ele não sentiu. É como um analgésico. Não sei se me faço entender, Ana. Então, a pessoa não sente aquilo durante o período do trabalho. Vai sentindo assim uma dor na coluna e tem aí o risco ergonométrico que falou o Munhequete. Porque o trabalho que ele faz, ele tem que baixar, tem que ficar em posições não adequadas, mas ele é treinado, que é para poder trabalhar nessas condições. E naquele momento, ok, passa, sente uma dor de coluna aqui, pega lá um paracetamol, ibuprofeno, toma. Vai passar, não é nada, é estresse. Enquanto não, é lá onde está a doença invisível, que se faz visível quando já não tem aquelas condições. Muita gente morre, perde a vida por causa das doenças ocupacionais, que não são visíveis. A pessoa, já com a idade da reforma, já sofre da audição, porque trabalhou numa indústria que fazia muito barulho, embora eles tenham dado um equipamento para poder proteger os ouvidos, existem sequelas que ficam, Ana. A proteção, sim, é feita para ser 100%, mas há sequelas que ficam. Existem sequelas que ficam. Os acidentes são visíveis porque a pessoa caiu do andaime, caiu do fall at height, né? De trabalho em alturas, a pessoa aí cai, magoa-se, quebra a coluna, quebra o pé, fica sem um braço, é visível. Então, dizem, a Joana caiu porque estava a realizar um trabalho em altura. Então, fica sabido por todos, mas é só a Joana. Mas dentro de uma indústria, muitos de nós temos problemas depois de muito tempo de trabalho de saúde, mas não é visível. Ignoramos. Muito bom. Ok. Eliseu, obrigada, Elsa. De facto, as doenças e os acidentes, as doenças são mais negligenciadas, vamos dizer assim, por causa do tempo que elas levam a manifestarem-se. Eliseu, como é que a lei de trabalho de Moçambique define as responsabilidades de empregadores e empregados na gestão dos riscos ocupacionais, por um lado, e depois quais são os desafios comuns à aplicação dessas responsabilidades? Ouvindo aquilo que a Elsa acaba de dizer, que, por exemplo, só depois de um tempo é que aquele sujeito vai manifestar, por exemplo, as doenças. Como é que isto se gera?
o que é que a lei estipula? Bom, o estabelecimento do nexo de causalidade, principalmente para questões de doenças profissionais, é algo muito, muito complexo. O HSC é uma ciência, tal como tantas outras. O doutor, bom, o Mundiaquete, o Mundiaquete tocou no aspecto fundamental. Existe aquilo que é o centro dos fundamentos legais para a existência de uma lei, de um regulamento sobre questões do HST, e tudo isso gira em torno da responsabilidade de cuidar das empresas. Elas têm a responsabilidade de cuidar. Nenhuma instituição, nenhuma indústria deve começar as operações sem primeiro estudar a fundo a questão dos riscos ocupacionais, os riscos de higiene, saúde e segurança no trabalho, os riscos que esta indústria pode significar para as comunidades. Por isso, este acrônimo tende sempre a acoplar a questão de comunidade junto. Porque esta questão de estabelecer o ônus é muito complexa. As empresas, depois que elas estudam os riscos próprios da indústria, específicos daquela unidade de produção, elas criam políticas e procedimentos próprios para aquela empresa, aquele tipo de indústria. Hoje em dia, já é prática, até mesmo em Moçambique, os testes pré-ocupacionais. Aquilo para que serve? É para ver realmente, no caso do exemplo do Munhaquete sobre a questão da asma, estabelecer se a pessoa tem uma condição prévia ou não é muito importante, porque depois essas questões vão resvalar quase sempre num conflito, ok? Porque eu estive exposto a poeira, estive exposto a isto e aquilo, então qualquer coisa que eu tiver é por causa daquilo. Nem uma gripe posso ter. Então, os médicos ocupacionais têm tido uma tarefa árdua em estabelecer se efetivamente esta doença, quer de foro mental, físico, ergonométrico, etc., é de facto resultante desta exposição a condições que a própria empresa acarreta. Portanto, quando nós vamos trabalhar numa fábrica de cimentos, numa indústria metalúrgica, etc., nós sabemos que riscos é que corremos. E é tarefa das instituições, das empresas, continuamente induzirem e dar informação contínua aos seus funcionários, principalmente aos novos, sobre os riscos que elas correm.
porque o risco está lá. O que importa é que a empresa deve tomar medidas de mitigação desses mesmos riscos. Então, se nós formos rigorosos nessas medidas, se formos inclusive, a aliar o cumprimento dessas medidas de higiene e segurança no trabalho à performance, a bônus e a outros tipos de incentivos, vamos ver que se calhar nunca possamos atingir o zero danos, mas estaremos de certeza muito próximos desses danos que possam ser resultado desse contacto que tivemos, dessa exposição que tivemos. Tanto é que existe no portfólio do fluxo dos trabalhadores, os que entram, os que saem, deve haver um histórico médico devidamente documentado sobre todos os episódios relacionados com a saúde. Não é à toa que as empresas fazem os testes antes do recrutamento, durante, né, anualmente, em princípio, um bom empregador anualmente vai verificar a saúde de seus trabalhadores, ele vai investir no bem-estar dos seus trabalhadores, vai investir num bom plano de saúde, vai haver aqui também, na saída, uma entrevista, do ponto de vista de recursos humanos, entrevista de saída, onde são aferidas as condições nas quais a pessoa foi admitida e em que condições é que ela está a sair. A assinatura de papéis que, olha, ok, a data da saída, a minha situação era esta. E, portanto, todos os casos, todas as disputas de questões de higiene e saúde no trabalho são previsíveis por causa da exposição que houve, por causa das questões todas, todos os episódios que houve. Por exemplo, a essa mencionou de pessoas que deixam de usar o equipamento de proteção individual de propósito. Esses casos, os recursos humanos devem documentar, devem registrar como uma infração disciplinar para que sejam desencorajadas as outras pessoas de terem o mesmo tipo de atitude, porque a questão de higiene, saúde e segurança no trabalho, a questão do ônus em casos de acidentes, em casos de doenças profissionais, é um assunto Eliseu? O Eliseu estava a dizer-nos como é importante nós termos um seguimento, a questão do histórico, se nós sabemos como é que a pessoa entrou, como é que a pessoa saiu da empresa, que eu acho isso muito interessante. Moniquete, eu recebi há algum tempo, já faz por aí uns 6 meses, um paciente que estava com um quadro demencial. O que é que aconteceu? Esse sujeito foi trabalhar e estava a trabalhar, é contabilista e estava a trabalhar fora de horas, no escritório onde a gente pensa que nunca vai haver nenhum problema. Não é porque a gente acha que no escritório não há riscos. E caiu-lhe o ar-condicionado na cabeça. Pois. E o que é que aconteceu? No dia seguinte de manhã foram lá tratar do senhor, levaram ao hospital e fizeram
bom, fizeram os primeiros socorros, etc. E este senhor já estava no período de passar a reforma. Então, algum tempo depois, ele passou a reforma e foi entregue ao INSS, não é? Então, como é que este tipo de problemas, não é, podem ser associados à empresa? Porque sabemos que as pessoas também crescidas e idosas também podem ter quadros demenciais. Como é que nós fazemos essa associação? E a outra coisa que eu queria saber é como é que se apresentam, em geral, na sua empresa, as doenças ocupacionais e como é que tem conhecimento, não é advogado naturalmente, mas como é que tem conhecimento que são geridos? Se é o seguro, a empresa ou se é a pessoa, porque este senhor estava em grande sofrimento e ele tinha que tratar do assunto sozinho e foi com muita. Eu fiquei revoltadíssima, mas não podia fazer mais do que era o meu âmbito de trabalho. Sim, é uma situação infeliz e que não existe como tirar a responsabilidade à instituição empregadora. Mas nós aqui temos duas ações no que concerne à proteção da saúde. Há uma ação preventiva e depois há uma ação reativa, em que já vem a compensação, e sempre é de se encorajar o investimento em ações preventivas. E como foi bem explicado aqui, ah, tudo começa se a empresa tem, pelo Eliseu, tudo começa se a empresa ah, identifica quais são os perigos que tem ocupacionais e os riscos. E depois, a primeira pergunta que a gente tem que responder para cada trabalhador ou cada colaborador, ele se está apto para exercer aquela tarefa, forma física e mental. Então, essa foi uma das motivações que nos levou a criar uma clínica dedicada só à medicina do trabalho, porque é muito difícil fazer uma boa consulta médica ocupacional se o médico não tem noção dos riscos para onde o trabalhador vai, o que é que ele vai ser exposto. Então, todo o processo nesta relação tem que começar desta partilha da equipe de saúde e segurança da empresa, da sua matriz de riscos, e que depois, a parte da medicina ocupacional, define qual é o impacto destes riscos, em que órgãos é que estes agentes afetam e o que é que eu devo verificar em termos de exames, porque existem exames, o leque de exames médicos a efetuar é muito grande, mas nem todos precisam fazer raio-x, por exemplo, até que é cancerígeno, e nem todos precisam fazer um exame de sangue de ponta a outra. Tudo tem que ver em função do que a pessoa estará exposta no seu ambiente de trabalho. E depois, regularmente, é preciso fazer a avaliação clínica desses trabalhadores para verificar se está afetando a sua saúde ou não. Quando surge a dor, quando surge a doença, é porque as coisas no organismo já estão danificadas. Mas um exame médico dirigido e permitem captar informação de que existem alterações metabólicas no organismo associadas a este fator muito antes da pessoa ficar doente ou manifestar a doença. E aí se exige à equipe de saúde uma comunicação com a empresa, porque às vezes pode-se até realocar, não significa que a pessoa perca o trabalho, ele pode ser realocado para uma área mais adequada, em que não esteja exposto, etc., para se tirar o maior potencial. E no fim, quando a pessoa, estou a falar dos exames periódicos, quando ele termina o compromisso ou o contrato que tem com a empresa, tem que fazer o exame de saída. Então, é uma forma de nós evidenciarmos que esta pessoa entrou assim e ela saiu nestas condições. Ok? E a lei nos obriga a conservar
estes resultados médicos e a disponibilizar sempre que solicitado por instituições, quer governamentais ou instituições de justiça, durante 40 anos, que é mais ou menos o período, sim, que é mais ou menos o período, porque a Elsa chamou a atenção aqui a um fator muito importante, que as doenças profissionais ou as doenças ocupacionais, em grande maioria, são tardias. O acidente, sim, ah, causa dano, é visível, ali está, mas a doença pode manifestar-se depois. Então, a pessoa pode ter sido exposta em algum momento do seu percurso laboral a radiações, por exemplo, ultravioletas, e desenvolver cancro muitos anos depois. Mas se tem um histórico de exposição em países que já têm essa organização, em que é possível seguir o historial clínico da pessoa, consegue-se estabelecer um nexo de casualidade. Mas no nosso contexto, que ainda é desafiante, acaba pagando a fatura o último da fila, Hum, porque é onde o trabalhador já manifesta e não havendo um sistema já estabelecido de conservação da informação médica. E se essa empresa não tiver feito, não tiver tido cuidado de fazer a avaliação ah, ah, admissional, o ônus acaba sempre passando para ela. Portanto, é uma faca de dois gumes. Algumas instituições, alguns empregadores acham ignorar ou contornar este quesito legal é uma forma de poupar dinheiro, mas às vezes a fatura vem em dobro porque elas não estão estabelecidas. Mas mais do que isso, de evitar qualquer penalização ou responsabilização, o grande desafio que todos nós que trabalhamos nesta área é de sensibilizar, sensibilizar ah, ambas as partes, que o melhor, o que nós temos que é inegociável e é inalienável é a saúde. Não há preço, não há preço que isso pague, e então ganham as pessoas e ganham as empresas. ok. Eu queria ouvir de si que tipo de doenças é que nós temos em Moçambique. Assim. Ah, há duas realidades. Na realidade cotidiana nossa, da clínica, nós criamos uma clínica médica do trabalho. Uhum. No nosso contexto, o que nós vemos são trabalhadores, são trabalhadores daquelas empresas que já têm essa cultura de fazer os exames médicos. Que isto ganhou corpo com a vinda das multinacionais ou das empresas ah, que prestam serviços às multinacionais e têm um requisito contratual que têm que apresentar esses exames de aptidão. Mas agora também sinto que, por exemplo, a banca também já se envolve, mas ainda não é uma prática generalizada. Então, para este segmento que vem procurar os nossos exames, o que nós verificamos mais são alterações ou perturbações mais do fórum mental e no fórum ergonômico, porque essas empresas já estão muito estruturadas em termos de gestão dos seus riscos, etc. Mas eu também tenho uma experiência clínica de já quase 25 anos e já de prática no sistema público. Então, no sistema público, o perfil é completamente diferente. Hum. Por causa das condições do meio ambiente, de condições de insalubridade em que os trabalhadores são expostos. Então, o que se verificam mais são doenças do quadro infeccioso e de exposições de alergias, exposições de comida. Só que nesse contexto, o estabelecimento de ônus ou nexo de causalidade é muito desafiante.
porque a pressão, a carga de trabalho que o profissional de saúde tem no contexto de atendimento público é muito grande e é um pouco direcionado em medicina curativa. Ou seja, a carga que o profissional de saúde tem é de cuidar, é de tratar e que lhe dar a alta médica. Mas depois, o passo seguinte, que é de investigação das causas, chegar à causa raiz, isso se faz quando são eventos mais catastróficos, quando há intoxicação de um grupo de indivíduos provenientes de uma determinada área ou local, ou uma questão de epidemia. Quando já há um evento catastrófico, é que existe uma mobilização de investigação até a causa. Mas qualquer profissional de saúde que faça uma consulta médica a alguém em idade laboral e que termine na administração de medicação e tratamento e depois não faz o segmento de investigação da causa, fez um serviço incompleto. Mas conforme disse, não basta só a motivação, devia haver uma disponibilização já. É certo que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde já criaram departamentos ligados e há um trabalho que já está sendo feito nisso, ah, mas o profissional de saúde que faz o diagnóstico clínico tem que ter acesso aos riscos a que a pessoa esteve exposta e que não são assim tão automáticos. Ah, um indivíduo pode ter trabalhado numa fábrica de cimentos, mas na área administrativa e que nunca foi à fábrica. Esteve a trabalhar em um escritório que está a 20 quilómetros, os riscos são completamente diferentes. Então, se ela aparece com um quadro respiratório, não é automático. Tem que se estabelecer esta exposição e este nexo. Em relação à pergunta que me fez o quadro infeliz, tudo devia ter sido resolvido naquela empresa se ela tivesse feito uma avaliação de riscos. Ele não poderia estar sentado debaixo de ar-condicionados, ou seja, ou quando há carga suspensa, ou quando há o risco de queda de objetos sobre a pessoa, por isso é que se põe o capacete, por isso é que se interdita o acesso àquela área. Há todas as medidas que deviam ter sido identificadas e tomadas para que não ocorresse esse evento infeliz. Uma vez ocorrido, no caso dele, infelizmente, pronto, faltou um pouco de assessoria, porque era evidente que houve a queda do objeto sobre ele e que isso reduziu a sua capacidade física. Então, aí é que se calcula, se faz a avaliação do grau de incapacidade. E se essa incapacidade é temporária ou é permanente. Uma vez feita a avaliação do grau de incapacidade, e se define que a incapacidade é permanente, ele precisa ser encaminhado para a junta médica. Existe a junta de saúde ao nível provincial, ao nível nacional. Então, o médico que fez a primeira história clínica, ele fez o tratamento, uma vez estabelecido, ou ele mesmo pode ainda, porque falou-me de ser um caso recente, ele pode ir buscar esta informação do diagnóstico e submeter a uma avaliação na junta de saúde. Então, ali será medida até que ponto foi reduzida a sua capacidade, então será estabelecido o grau de incapacidade, definido se é uma incapacidade temporária ou permanente, e em função disso é que se calcula e se definem todas as compensações e todos os segmentos para se ressarcir, porque ele estava naquela posição porque alguém colocou uma secretária e lhe pôs sentado. Ele também, há outra coisa que nós encorajamos muito aos trabalhadores, aos colaboradores, a nossa lei protege, é o direito à negação. Sempre que numa situação de
que o trabalhador ou colaborador tenha percepção que aquilo pode afetar a sua saúde, ou pode, ele tem esse direito e é resguardado na nossa legislação. Só precisa ativar, porque ele podia recusar de ter ficado debaixo de daquela situação, mas pronto, ninguém prevê o ar-condicionado, a altura que está. Depois de estabelecido isso, há compensações e há responsabilidades que a empresa tem que assumir. Hum. Yeah. De facto, eu ouço aqui e vejo aqui o quadro seguinte. Primeiro, que nós temos a maior parte dos trabalhadores em setor informal, não é? Com contratos precários, o que significa que vai ser muito difícil, não é? Imputarem qualquer responsabilidade a um empregador que nem sequer é seu empregador, não é? E depois temos aqui a questão da formação e também de um pouco de clientelismo na saúde, não é? Que os médicos ou não estão preparados para fazer uma avaliação de exposição, ou não têm tempo também, porque temos que assumir que o nosso setor público, né, está sobrecarregado e tudo o que eles querem é despachar os casos. Então, aquela avaliação não é feita para se identificar as causas do acidente ou da doença. E, finalmente, uma coisa que o Eliseu disse que me ficou aqui a mexer assim é a questão de conhecer os riscos. Elsa, será que nós, em Moçambique, trabalhadores, nós estamos preocupados em saber que riscos é que este emprego, este local de trabalho tem e como é que eu devo me proteger, ou estamos mais preocupados em fazer o nosso trabalho mais rápido para ir para casa? Elsa está aí? Sim, estou aqui, Ana, estou aqui. Ana, eu vou falar das grandes fábricas, grandes ou médias, porque as informais, como se falou, acredito muito pouco que estão preocupados com isso. Mas as grandes fábricas que, para eles acreditam que eles têm muito a perder, eles sim se preocupam, Ana. Porque também, vamos à parte política, é uma forma de defesa para eles, para que o trabalhador não venha amanhã dizer que eu fiquei cego por trabalhar aqui, enquanto ele já disse que aqui nesta fábrica, no setor tal, há riscos de doenças carcinogêneras, aqui há risco de perder a audição, aqui há risco de cegueira. Então, eles até põem billboards, que é para o trabalhador que trabalha naquela área saber que eu devo usar uma máscara, devo usar o tampão para o ouvido, devo usar botas, luvas. Então, eles estão sim preocupados e estão preparados também para evitar essa parte da legislação de o trabalhador se revoltar contra eles. E também quero salientar algo que o Eliseu falou, depois voltamos à questão, Ana. Eu conheço um senhor que perdeu a visão no local de trabalho e foi para lá e o patrão estava quase a reforma. Essas coisas acontecem, como a gente fala, estava quase a reforma. Foi uma doença ocupacional, mas foi gerido o assunto até que ele reformasse e depois lhe entregaram a INSS. E daí em diante foi a um hospital público, porque já não tem um plano de saúde, e quando ele pediu a junta médica, levou mais que 3 anos para ter a junta médica e nunca mais teve. Para dizer que os nossos hospitais, os nossos médicos também não ajudam o trabalhador. Como tu disseste, não ajudam ou não sabem como fazer. Porque não é justo que um trabalhador fique 3 anos à espera de uma junta médica. Não é justo. Todos nós aqui somos trabalhadores e não vamos querer que isso aconteça conosco ou com um ente querido nosso. Mas as empresas, voltando à questão da Ana, estão sim preparadas e preocupadas com os riscos que cada uma das empresas tem. Isso 100%, para a sua proteção e também para evitar que hajam fatalidades, que hajam acidentes e incidentes durante o trabalho.
Por isso que eles treinam os seus trabalhadores, dão formações sobre a segurança e risco dentro da fábrica, consoante aquilo que a empresa faz. O Munhiquete falou de estar na fábrica de cimento e estar num escritório e não pode aparecer. Foi asma que o Munhiquete disse, né? Não pode contrair, sim. Munhiquete, eu vou lhe dizer que dentro das fábricas, mesmo estando no escritório, se a fábrica de cimento, aquelas poeiras ficam na atmosfera. Não é possível a 100% Munhiquete conter as poeiras todas. Não é possível. Não existe esse equipamento que diz que é 100%. Não. Vamos dizer 99%. Então, mesmo dentro do escritório, numa fábrica de cimento, se o trabalhador entrar logo às primeiras horas e pegar no seu dedo e passar em cima do escritório, há de ver que tem poeira. Fazem a limpeza, depois de umas horas, voltar a passar, continua a ter poeiras. Então, o ambiente, o que vai reduzir é que a pessoa está no escritório e o outro está na fábrica, mas também existe o risco daquela pessoa que está no escritório contrair doenças que a fábrica, de acordo com o trabalho que a fábrica, né, produz. Não. Porque o cimento, até eu acho que o trabalhador que está na fábrica está mais protegido que aquele que está no escritório. Porque o que está na fábrica já tem um equipamento de proteção com ele, mas o que está no escritório não. O que está no escritório está assim como a Ana está, sem respirar, sem óculos, sem nada, não há nenhuma proteção. E temos lá os ar-condicionados que eles extraem o ar do exterior para o interior. E aquele ar já vem carregado de poeiras, mesmo nas nossas casas. É por isso que a gente faz a manutenção dos ar-condicionados, por causa das poeiras. Agora imagina uma fábrica de cimento. Ele extrai o ar de poeiras, de cimento do exterior para dentro do escritório. E a pessoa está ali a tomar o seu café. E aquelas poeiras vão cair dentro do café. E a pessoa não está a ver. Não sei se me faço entender, Ana. Então, para lhe dizer, Eliseu, as fábricas, não importa se é escritório ou fábrica, Muito, o risco está lá. muito bem. O risco existe, ele está lá, exposto. E há cooperação, se falarmos em termos de porcentagem, Elsa, há cooperação, porque disse que há formação que se dá, e o Munhequet também falou da necessidade, que é um aconselhamento que se faz, vamos prevenir, aconselhamento que fazem as empresas a quem que dão consultoria. Há alguma preocupação por parte dos trabalhadores para aderirem às medidas de proteção? Qual é a sua Sim, experiência? sim, Ana. Pela minha experiência, sim, Ana. De 1 a 10. Ana, sim, sim. Do trabalhador aderir. Uhum. Sim, Ana, nós estamos agora com tecnologias e as pessoas hoje em dia têm mais prazer em querer viver a vida. Ninguém quer morrer. As pessoas agora têm noção e muitos querem atingir a reforma, porque querem se beneficiar da reforma. Então, eles vão se precaver, vão se proteger. Mas em algum momento, por causa das correrias das fábricas, o trabalhador ignora certas formas de proteção. Ele ignora por causa da monotonia do trabalho. Porque ele vem fazendo aquilo há 10 anos, há 5 anos assim. Ah, eu posso tirar o respirador e falar com a Ana. É só um segundo só. Aquele um segundo pode mudar tudo. Então ele volta a colocar o respirador. Quando eu falo de respirador, é um exemplo mais prático, né? Estamos aqui a falar de poeiras, que é um risco muito comum em muitas fábricas. Mas a cooperação da pessoa se prevenir e se proteger usando o PPE. A maior parte dos trabalhadores estão a cooperar. Estão a cooperar não pela parte do empregador sancionar a ele por não ter o equipamento de proteção, mas por ele próprio, porque hoje em dia o moçambicano sente prazer de viver, quer ter 60 anos, quer atingir a reforma, quer ver os seus netos. Então ele vai se precaver, vai se cuidar por esse lado. Obrigada. Eliseu está aí? Estou Perfeito. aqui. É que cortamos a sua comunicação. Quer
acrescentar alguma coisa? Não, eu tô feliz com as explicações. Queria só, se calhar, reforçar parte da alocução do Minhaquete quando fala da questão do direito que os trabalhadores têm de dizer não a ordens ilegais sem medo de sofrer qualquer represália. Tendo trabalhado com recursos humanos em grandes fábricas, eu já vi quase de tudo um pouco. Já vi eh, um trabalhador que mata outro trabalhador porque um está na posição de supervisor e diz: Olha, pegue nesta carga de 15 toneladas, quando a empilhadeira que o outro está a operar tem apenas capacidade para 10 toneladas. E por essa via, ele culturalmente aprendeu que deve obediência ao seu chefe e pronto, ok. Aqui diz que a lotação máxima da empilhadeira é de 10 toneladas, mas como o chefe diz que eu devo carregar 15 toneladas, está bem, vou carregar e prontos. Enche a empilhadeira de carga que depois não consegue visualizar bem para onde vai, pronto, escolhe um colega mortalmente, não é? Então, isto eu já vi, como também já vi uma situação de um operador de uma grua. Gruas são aquelas máquinas que você fica lá em cima, muito em cima, e opera para carregar coisas ou descarregar coisas de navios, por exemplo. E então, este funcionário trabalhou durante 3 anos muito bem, mas de repente ele desenvolveu medo pela altura. Eu tenho medo, não posso mais. É. Desenvolveu este medo. Como é que a gente estabelece um nexo de causalidade? Como é que estabelecemos que este assunto é sério, ele não está a blefar? Como é que um funcionário salta do alto de uma grua direto para o mar e você não, não estabelece que foi um suicídio ou foi algo que tem a ver com a própria saúde mental? Por isso, hum, eu acho que as empresas, principalmente as grandes fábricas, já tomaram consciência de que devem cuidar dos seus trabalhadores da entrada, durante e até a saída, fornecendo a estes com equipamento de proteção da mais alta qualidade, fornecendo ou fazendo estudos de impacto, estudos, por exemplo, hoje em dia a poeira é controlada através de estudos, o barulho, né, o som também tem certo controle, cuja a exposição também mede-se em decibéis e podemos saber se este som vai criar ou não algum tipo de problema. E há empresas que já se apoderaram e têm como a higiene, saúde e segurança no trabalho como uma cultura, ok? Por exemplo, numa certa fábrica onde eu trabalhei, não se começavam as atividades
sem aquilo que chamava-se de Toolbox Safety. É uma pequena palestra sobre higiene e segurança no trabalho da equipa, as tarefas, quer dizer, o supervisor ali determinava que hoje nossas metas são estas e não sei o quê, vamos fazer aquilo, vamos subir ali e descer acolá e vamos verificar os cintos de segurança, vamos verificar os equipamentos né, de altura e tudo isso, fazer uma pequena avaliação de risco daquelas atividades que iam ser efetuadas naquele dia e o resto do pessoal fazia aquilo que se chamava de safety walkabout, tipo ir em equipas e caminharem pela planta e verificarem que perigos é que existem, mesmo os perigos, e cada um com o seu bloco de anotações, mesmo aqueles perigos tão pequenos ou tão improváveis de acontecer, tomar nota que o fulano de xixi está sentado por debaixo do ar-condicionado. Aquilo não só bate diretamente na coluna dele, pode amanhã sofrer de alguma dor de coluna e tal, e como também pode cair, portanto, pode-se identificar isso, chama-se de near miss, e tem o devido tratamento. A seriedade com que se leva hoje em dia em algumas, não digo todas, mas em algumas unidades de produção é tão séria quanto a própria produção. Aliás, há empresas que dizem que, olha, a questão de segurança no trabalho está em primeiro lugar. Se isso vai prejudicar a saúde do nosso trabalhador, nós não podemos sacrificar a saúde e segurança no trabalho em detrimento da produção. Portanto, nenhuma produção tem valor mais do que o ativo mais importante que nós temos, que é a pessoa humana. Portanto, este tipo de... Exato, que é o ser humano, que este tipo de política, que é uma declaração pública daquilo que é o posicionamento das empresas em relação a este tipo de situação, deve ser feito de forma inequívoca, ok? Se há uma questão de segurança que ceifou a vida de alguém, por exemplo, esta deve merecer uma investigação até de nível internacional e igual, por exemplo, igual aos acidentes aéreos, é amplamente divulgado dentro do grupo, dentro da indústria. Olha, isto já aconteceu, é um precedente, é uma possibilidade e vejam lá. Portanto, existe isso. Voltamos à questão da necessidade de termos um histórico, não é? Porque só isso Absolutamente. tomar, sim, pronto, da história, não é? E para percebermos, não é, o ônus de causa. Já temos pouco Exato. tempo, continuamos, já temos muitas questões. A Cândida queria falar, o Celso deixou aqui uma questão que foi depois respondida tanto pelo Canuma, pelo Eliseu, desculpa, como pelo Munhequete, que é a questão de se é uma filosofia, se é necessário esta coisa do investimento, se é um investimento ou um custo, a questão do HST. Cândida, quer falar alguma coisa? Peço para ser rápida, porque estamos mesmo com pouco tempo. Depois, o Lélio, se quiser dizer alguma coisa também. 1 minuto para cada um. Obrigada, boa noite, doutora Ana.
Obrigada. Meu nome é Cândida Muvala, sou psicóloga e, de fato, agora estou, entre aspas, a atuar no âmbito da saúde ocupacional, no âmbito do trabalho, da saúde mental no trabalho. E um fato que me tenho reparado, que é comum, fora o stress, o burnout, eu vejo que as pessoas têm mais aceitabilidade em assumir doenças físicas em relação a doenças mentais. As pessoas têm um medo porque acham que podem ser incapacitadas, podem ser afastadas forever, pode ser um diagnóstico de saúde mental, pode ser de doença mental, pode ser um rótulo que pode acabar com toda a sua vida. E muitas pessoas já acabam, antes da negação, até assumir um risco. E fora o burnout, fora o stress, que também está ligado à hipertensão versus AVCs, eu tenho acompanhado muitas pessoas que no âmbito mental atribuem a culpa à feitiçaria. Elas sempre dizem que não, na verdade é porque eu acabei de assumir um cargo. Eu gostaria de saber dos nossos oradores, tudo bem que nós, a nível de saúde mental, nós temos as questões de antropologia de saúde, percebemos um bocadinho desses nuances, mas é porque é muito corriqueiro essa questão. Há uma negação do paciente em dizer que não é um burnout simples, mas sim porque não, estão a combater no trabalho. Na verdade, eu acabei de ascender, o meu salário dobrou, tem um colega que não está a gostar, eu devo ter pisado alguma coisa, porque isso é muito comum, é muito comum. Isso não só para as doenças físicas, porque também acaba de forma, assim, afetando a nossa saúde mental, mas também para as doenças mentais o estigma é ainda maior. É muito difícil para nós tratarmos. E outro fato não menos importante é porque a lei dificilmente categoriza, não tem conhecimento total da lei do trabalho, mas dificilmente categoriza as doenças de forma mental e há muita negligência quanto à percepção. Nós, os psicólogos, durante a academia, nem sempre somos preparados para fazer relatórios e laudos de forma aceitável para esse ramo. Enquanto chega ao tribunal, às vezes o psicólogo já nem está para ir fazer uma declaração e já passa muito tempo, a pessoa que assistiu, a pessoa já está, entre aspas, melhor do que o quadro que verificava no passado. Isso tudo tem sido uma atenção e acho que nós devemos olhar e precisamos repensar como africanos, até que está incluir a metramo, porque depois é um curandeiro que diz isso, eles vão a uma consulta, é o curandeiro que diz que não, estão a combater, isso não é doença, isso é feitiçaria. Obrigada. Obrigada, Cândida. Lélio? Mas é mesmo não, um minutinho, bem menos que isso. Quer falar, Lélio? Bom, não. Lélio deixou aqui uma mensagem que é a obrigação do empregador, o profissional do empregador, o profissional da HST fazer avaliações de risco e criar um plano claro de exames ocupacionais dos trabalhadores. Durante esse poderá ser detectar trabalhadores que já estão afetados por doenças ocupacionais em desenvolvimento. O plano de saúde não serve para o trabalhador cuidar da sua saúde ocupacional, apenas a ideia do empregador alterar o plano de saúde não pode ser no contexto de que o trabalhador vai detectar os problemas ele sozinho junto com o médico. É preciso seguir o que são os instrumentos legais, nacionais, internacionais. Bom, já está tudo plasmado, concordo plenamente. Nós temos informação. Em jeito de considerações finais e respondendo também a Cândida, eu vou começar pelo Eliseu agora, depois passo para a Elsa e termino pelo Muniquete. Podem comentar e deixar aqui as considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo é assim, curtinho. Eu não tenho comentário. Muito obrigada. O que é que aconselharia aos gestores de recursos humanos que possam estar aqui ou que possam ouvir esta sessão? E as empresas? E os trabalhadores? Ahm, os gestores de recursos humanos não têm como se manter alheios aos assuntos de higiene e saúde ocupacional. Eles devem estar envolvidos, devem atender a formações como parte integrante do seu perfil, porque tudo, mas tudo mesmo, incluindo as compensações,
vai tudo resvalar nos recursos humanos, porque são os recursos humanos que gerem o desempenho, né, a performance, são os recursos humanos que têm que gerir casos de doenças ocupacionais ou não. Portanto, como gestores de recursos humanos, não se podem alhear a esta realidade. Devem ser parte integrante em todas as investigações de incidentes de HST. E para tal tem que se capacitar, tem que mesmo atender a cursos atinentes. Muito bom, obrigada. Elsa, Elsa está aí? Estou sim, Ana, estou Elsa, só aqui. um bocadinho. Eliseu, o que é que levou daqui desta sessão? De quase hora e meia. Peço desculpa. Ahm, que a saúde ocupacional, eu por acaso não sabia da existência do hospital, vamos lá, de doenças laborais. Desculpa. SMM, Sociedade Médica de Moçambique. Sim, eu não sabia disso, e que existem duas vertentes, ou se calhar mais, mas para mim ficou bem claro que existe realmente uma parte médica, científica, investigativa da questão de HST, e tem a parte social, a parte laboral, a parte legal da questão, não é? E neste caso o Minhaquete está de parabéns por trazer isto à tona e de forma bem sucinta sobre esta questão. Este é o tipo de questões que o Minhaquete trouxe há bem pouco tempo. Só era possível tratar com médicos especializados dos países vizinhos. Não era possível tratar aqui em Moçambique. Fiquei feliz de saber sobre a SMM e o Minhaquete está de muitos parabéns por abraçar esta área. Eu não sabia que temos pessoas bem dotadas, bem capacitadas como ele, já no país. É um orgulho. Muito bem, obrigada. Obrigada, Elsa. Uau! É um orgulho ter um Minhaquete mesmo para os trabalhadores daqui do nosso país. Mas dizer que os recursos humanos, Ana, não devem ficar de fora, não. Não devem abandonar os trabalhadores quando já estão incapacitados. Porque muitos trabalhadores, hoje em dia, sofrem quando já atingem a fase da incapacitação. Os recursos humanos devem abraçar o trabalhador, como se eles fossem ainda trabalhadores, mesmo depois da incapacitação. E que a equipe da HSEC continue a promover os equipamentos de segurança e proteção para o trabalhador, continue a dar as formações, os trainings, para que o trabalhador possa saber e conhecer devidamente o risco ou os riscos que a fábrica em que ele trabalha tem e como se proteger contra esses riscos, contra esses hazards e interagirem mais, porque nem todos os riscos são conhecidos. O trabalhador que está lá na fábrica a executar o trabalho, ele conhece muito melhor o risco que uma pessoa que vem fazer o walkabout.
Então, darem ao trabalhador a oportunidade de se expressar. Deve existir uma interação positiva, positiva entre o trabalhador e o empregador e o time que tem feito o walkabout. E também, durante os safety meetings, continuarem a trazer os riscos das atividades que eles vão performar, executar durante as horas de trabalho. Algumas fábricas são 8 horas, outras fábricas são 12 horas de trabalho. E em 12 horas, muita coisa pode acontecer. Então, para evitarmos termos fábricas com fatalidades, porque nós queremos trabalhar com fábricas sem fatalidades, sem incidentes, zero, zero, zero fatalidades. É aquilo que é o nosso aim numa fábrica. E depois da produção, consequentemente, ela vai sobressair. Muito bem. Obrigada. E o que é que leva daqui, Elsa? O que levo daqui, Ana, é muito bom saber que as pessoas estão a participar e que mandaram mensagens, já têm noção daquilo que é segurança no trabalho. É muito bom saber que hoje em dia nós, os moçambicanos, somos pessoas já independentes, não precisamos de trazer ninguém de fora, como disse o Eliseu, porque já temos o grande Munhequete aqui a liderar o nosso Moçambique na área de segurança no trabalho para os trabalhadores que trabalham em indústrias, e dizer à Ana também para continuar a trazer assuntos desses, que são assuntos produtivos e nos ajudam a desenvolver o nosso país, as fábricas e a proteger o trabalhador e o empregador. Muito obrigada, Elsa. Super. Maniquete, para terminar. Olha, agradecer esta oportunidade. Eu fiquei muito feliz por verificar que 1 hora e meia, num tema que não é muito habitual, sentimos que discutimos com muita profundidade, poderíamos estar mais 1 hora. Nós vamos trabalhar, ou seja, até a maior parte da nossa vida, se nós contarmos as nossas horas de vida para quem atinge a idade adulta, a maior parte das horas esteve a trabalhar, ou no setor formal ou informal, e o que vamos atrás é buscar satisfações das nossas necessidades de progressão, não vamos buscar doenças. E o que este debate trouxe à luz é que lidar com isso é multissetorial. Há muitas ciências aqui que foram alavancadas. Tudo começa pelo passo 1, que é identificar os perigos ocupacionais e fazer análise de risco ocupacional. Então, ali entram, e eu não conseguirei definir medidas de controle de ruído se eu não tenho conhecimento de engenharia ou de vibração. Então, tudo começa dali, do mapeamento, mas depois, ao longo do debate, fomos vendo como outras peças se encaixavam. Existem os recursos humanos que devem liderar. Já me disseram que não se chamam recursos humanos, é gestão de pessoas. Agora, para chamar a atenção que o foco é pessoas, que eles devem liderar este percurso, também vimos que tem a parte jurídica, e que também já não são médicos só. A importância da parte psicológica. Então, a participação aqui de uma psicóloga que chamou-nos isso. Podemos ver que também tem que se ver as questões da antropologia, os usos e costumes, para que haja aderência. Eu acho ser uma disciplina muito, muito boa de discutir e acho que estamos todos de parabéns. Todos vamos dando passos na nossa área, mas a finalidade é esta, é agradecer e tudo começa nesta sensibilidade da avaliação de riscos. Só para terminar, por exemplo, o exemplo que dei da fábrica de cimentos apareceu-me porque é um caso que a gente está a lidar. Mas depois descobrimos que a sede desta fábrica que a gente está a lidar não está. Eles identificam como trabalhador da fábrica de cimentos, mas a sede está na cidade. Ele nunca foi à fábrica. Ou, por exemplo, se nós formos a ver muitas multinacionais têm as sedes em Maputo.
e nunca estiveram lá na mina ou o que seja. Então, quando a gente vai fazer a avaliação dos impactos, não podemos parar pelo nome, dizer, olha, é empresa X, então tem isto. É preciso que a análise de riscos seja muito direcionada para o contexto ambiental onde ela está, e o grande desafio é este, que temos que contemplar a parte de saúde mental. A nossa lei, aprovada no ano passado, do trabalho, já fez um progresso muito grande. Agora precisam desenvolver as ferramentas e os regulamentos, porque aqui o que foi aqui chamado a atenção tem muita importância e nós vivemos no dia a dia. É muito fácil para mim, para o médico, dizer que ele desenvolveu o nível da hipertensão, dos danos físicos é muito fácil. Mas quando nós entramos para a tabela da avaliação de incapacidades profissionais e certas profissões, nem aparecem na tabela que nós usamos algumas profissões, porque as tabelas, os documentos foram produzidos na década 70, 80, nem havia as novas profissões ligadas a novas tecnologias de informação e comunicação, e também ainda não existe esta graduação do dano mental e estabelecimento dos nexos de casualidade. Então seriam pontos que levantei só para lhe provocar, para fazer mais discussões, trazer estes temas que servem para o nosso engrandecimento mútuo e conhecimento mútuo. Agradecer uma vez mais ao Eliseu e à Elsa, e agradecer a Sírios que conseguiram participar até agora, fora de horas. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu levo muito conhecimento e levo também uma grande gratidão, porque as pessoas dizem sim, vocês dizem sim, grandes especialistas, não é? Oferecem tempo, e isso aí não tem como eu dizer por palavras o quão eu estou grata. Obrigada, Elsa, obrigada, Eliseu, obrigada, Moniquete, obrigada aos que participaram também, Cândido, obrigada, Lélia, obrigada a todos que fizeram disto uma realidade. Vou deixar de falar, porque não vale a pena falarmos muito. Vamos já continuar a debater. Isto foi só um começo, na verdade, é para nós falarmos no corredor, falarmos nas nossas salas de reuniões. Vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho. E sim, a saúde mental é uma componente muito importante, até porque se nós não tivermos saúde mental, podemos causar acidentes, não é? Que depois vão desembocar em questões físicas, mas tudo começa no nosso pensamento, na forma como nós funcionamos. Obrigada a todos, uma boa noite e um bom final de semana.